Vai valer tanto a pena que você vai assistir de novo, vai ouvir de novo. Isaías 54, versos 4 e 5. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Da vergonha da tua viuvez. Mulher viúva é quando o marido morre. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O teu Criador é o teu marido. Quando Deus criou Adão, porque aqui todos vêm de Adão, né? E criou Eva, ele está dizendo, eu sou o marido de vocês. Um dia eu vou me fazer carne, vou deixar o pai e a mãe, vou vir, vou me fazer carne, vou me unir com vocês em um só corpo, vou me tornar marido de vocês. Eu te criei e vocês vão ser minha esposa. Vão ficar viúva por um tempo, porque eu vou ressuscitar. E aí você não vai ter mais vergonha da tua viuvez. Marido, mulher, cabeça, corpo. Eis porque o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam ambos uma só carne. Se nós fôssemos ler Oséias 2, eu deixei aqui como verso coringa, nós iríamos encontrar o seguinte, verso 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Que tremendo. Ele está falando de um casamento, de um segundo, porque o primeiro foi no Monte Sinai, ao terceiro dia. Nós lemos em Isaías 54 que ele é o marido. Ele criou e é o marido. Então nós estamos vendo uma nova aliança, não é? Jeremias 31, verso 31. Sei que vocês conhecem, mas vamos passar por lá. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Duas casas. Nenhuma outra casa pode fazer parte dessa aliança, só essas duas. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, embora eu os haver desposado, diz o Senhor. Vou explicar o texto. Eu vou fazer uma nova aliança não conforme aquela, não vai ser em tábuas de pedra, vai ser na mente. Porque eu fiz uma aliança com eles e eles quebraram, embora eu ter tomado eles por esposa. E houve um casamento ao terceiro dia no Monte Sinai. Êxodo 19. O povo tinha que se preparar para o terceiro dia. Ficaria de parábola para o futuro. Um novo casamento para uma nova aliança ao terceiro dia. Em Apocalipse 19 está tendo as bodas do Cordeiro. E é o terceiro dia. Porque já faz 2 dias que o Senhor morreu e ressuscitou. Já faz quase 2000 anos. No terceiro dia nós casaremos com Ele. Ele veio no 4º milênio. Entendeu? O que é isso, irmãos, que o Senhor revela para nós? Construímos então a ideia. Esses textos ajudam a construir a ideia do apóstolo Paulo. Então, pelos profetas, ele pôde compreender que Deus fez um homem, uma mulher, fez a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos no plural, o pai e o filho falando, façamos. Jó disse, o Espírito do Senhor me formou. E Deus fez o homem e fez uma mulher, um homem e uma mulher, um marido e uma mulher, um pai e uma mãe de toda a humanidade. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Era como se o Criador estivesse dizendo, vamos nos revelar para eles como pai e mãe. No conselho do Senhor, no concílio, o pai e o filho, vamos nos revelar para eles como pai e mãe.
Sim, o Espírito será a figura da mãe. E eles vão entender quem é o Pai. E você, meu filho, um dia vai ter que sair daqui, renunciar à sua glória. Não vai ser mais essa forma de espírito. E vai ser enviado. E vai ser uma só carne como todos eles são. Aqueles que crerem em você farão parte da sua esposa. Você vai enterrar o velho homem. Vai lavar os pecados dele com teu sangue. E eu vou ressuscitar você. E aí eu ressuscito o seu corpo. Vamos fazer esse mistério? Sim, sim e amém. Esse é o concílio do Pai e do Filho. Ele nos revelou esse pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo falou que grande é esse mistério. E vai ficar maior ainda. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler agora Malaquias capítulo 2. Através de Malaquias capítulo 2, nós vamos ser impulsionados a ler Gênesis. O apóstolo Paulo dependeu desse texto para poder escrever o que escreveu em Efésios. Dependeu de outros textos também, os quais nós lemos. E outros textos que nós não lemos, mas são semelhantes. Mas dependeu desse texto. Olha que profundo é esse texto. Malaquias capítulo 2, verso 15. Como um texto pode ser tão profundo se você dá ouvido para ele? Diz assim, o Espírito Santo falando, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele Espírito? E por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. O Senhor não prometeu um descendente? Ele estava buscando isso, lá no futuro. Ele queria buscar isso. Vamos ver se vocês conseguem compreender. O Espírito Santo está fazendo uma pergunta. Não fez ele somente um? Ainda que sobrasse espírito nele? Fez. E a nossa pergunta seria, por que somente um? E aí a resposta do Espírito Santo é, porque ele estava buscando a descendência que ele prometeu. Se você clicasse na palavra descendência aqui, através do aplicativo hebraico, sairia a palavra Elohim. Ele está buscando o Deus que ele prometeu. O porquê que está a palavra descendente no lugar da palavra Elohim, eu não sei. Mas aqui está a palavra Elohim. Seja como for, o Senhor está dizendo isso para nós. Ele está revelando o porquê que ele fez da maneira que ele fez. E eu vou revelar aqui para vocês uma parte do mistério. Não dá para falar tudo, né? Não nesse vídeo. Deus fez o homem e depois de um tempo disse, não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele uma mulher ajudadora. Você acha que Deus realmente teve uma ideia nesse momento? Ele que sabia o que ia acontecer depois do milênio, não sabia que tinha que criar uma mulher? Foi tendo ideia na hora? Não, ele foi deixando testemunho. Até a maneira como ele fez o homem, ele já estava pisando na cabeça da serpente. Por que ele não fez Adão e logo já fez Eva? Poupa trabalho. Faz Adão do pó da terra, faz Eva e aí sopra o Espírito em Adão e sopra o Espírito em Eva. E nasceria ali o casal. Por que ele não fez isso? Ainda que ele tinha espírito para fazer isso? Adão, o homem, foi feito do pó da terra. Mas Deus soprou nas narinas do homem algo que é do céu. O homem é uma parte da terra e uma parte do céu. Soprou o espírito, o entendimento no homem. E o homem passou a ser alma vivente. Os animais também foram chamados de alma vivente, mas Deus não fez os animais com a sua própria mão. Ele falou, haja, reproduza, seja feito. Mas o homem, ele não falou, haja homem. Ele fez com a sua própria mão. É diferente isso, e muito diferente. Ele não falou, façamos um homem. Ele falou, façamos o homem. Tinha toda a humanidade ali projetada já.
Ele não soprou nas narinas dos animais o seu espírito, soprou no homem. Ele não falou, haja os animais conforme a nossa imagem e semelhança. Ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança, fez um marido e uma mulher, pai e mãe de toda a humanidade. Adão e Eva caíram, mas o nosso pai e a nossa mãe não tem como cair em pecado. Nele não há pecado, não há transgressão, não há trevas. Entendeu? Então por que Deus não fez Adão e não fez Eva do pó da terra e soprou o Espírito nos dois? Porque se ele fizesse assim, ele poderia fazer. Mas se ele fizesse assim, ele não poderia dizer, serão ambos uma só carne. Por isso, deixa o pai e a mãe, quando se unirem, e serão ambos uma só carne. Porque eles não seriam uma só carne. Seriam do pó da terra, mas não seriam uma só carne. Mas agora, se ele coloca um sono profundo em Adão, e depois, através do sono profundo, tira a Eva da mesma carne de Adão, saiu sangue, e traz Eva para Adão, aí é diferente. Adão olha e fala, essa é minha, carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Será chamada Eva, vida, porque ela vai dar vida à humanidade. Se Deus faz homem e mulher do pó da terra e sopra o Espírito nos dois, não poderia ser uma só carne, mas Deus quis que Eva viesse do pó da terra, mas através da carne do homem. E assim, quando o homem se une com a sua mulher, se tornam ambos uma só carne, embora sejam dois. Se nós voltássemos, todos nós viemos de Adão. No futuro, o Criador, que é Espírito, se faria uma carne, como nós, e se uniria com a humanidade. Só que ele sabia que dentre a humanidade, nem todos iriam crer, mas os que crescem iria fazer parte da sua esposa, iria receber o mistério. Entendeu aonde o apóstolo Paulo foi? Então Deus nos revela o porquê que ele fez dessa maneira, daquela maneira, o porquê do sono profundo. Ele colocou um sono profundo em Adão, mas voltou a trazer Adão do sono profundo, e aí tinha uma esposa para Adão. Que magnífico, irmãos! E falou para os dois, reina sobre tudo que há no céu, sobre tudo que se rasteja na terra e no mar. Reina sobre principados e potestades dos ares, reina sobre a serpente que se rasteja na terra, reina sobre o dragão do mar, reina sobre todos. Vai se cumprir com Cristo e a igreja. Entendeu? Então, Malaquias 2. Eu separei aqui Gênesis 5 também. Só para ficar um pouquinho mais clara essa ideia. Gênesis 5, verso 1. Diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. A mulher foi chamada de Adão também. E no hebraico está assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, aqui está Adão. Na tradução colocou homem, mas está Adão. A imagem de Deus o fez. Então, quando fala que criou Adão, está aqui o homem e a mulher. Marido e mulher, pai e mãe de toda a humanidade. Entendeu? Uma só carne. Então, Eva foi chamada, Adão chamou a mulher, a sua companheira, que era chamada de Adão, ele chamou de mulher. E depois da queda, chamou de Eva. Mas Deus chamou os dois de Adão. Sabe por quê? Porque Adamá é terra. E o homem foi criado da terra. Adão. E o homem que foi criado da terra é participante de sangue. Dam. No hebraico, sangue é Adão e terra é Adamá. Entendeu? Porque Adão. Então, o homem
foi criado da terra, é participante de sangue para ser Senhor. Vou colocar tudo no hebraico. Adão foi criado da Adamá, é participante de Dam para ser Adão. Vê? Adamá, Dam, Adão, Adão. Então Deus chamou os dois de Adão, o homem. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Vamos fazer o homem e a mulher. Não vamos ter uma ideia depois de fazer uma mulher. Vamos fazer, mas vamos deixar a mulher um pouquinho, vamos adiar um pouquinho para fazer ela. Vamos tirar ela da mesma carne do homem para que os dois se tornem uma só carne. E assim, o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se tornam ambos uma só carne. Vamos criar essa ideia, revelar a família. No futuro, o meu filho vai deixar o céu, se fazer carne, se fazer uma só carne com a humanidade, e aí o mistério vai começar sendo revelado para os homens. Agora, irmãos, o hebraico provou isso. Olha os textos que nós não conhecemos, provando, ajudando a ideia a ficar mais firme. De onde você acha que o apóstolo Paulo tirou isso? Que Cristo é o homem, a igreja é a mulher, e que o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, se torna uma só carne, e grande é esse mistério. Ele tirou isso de todas essas porções aqui que eu estou mostrando para vocês. Isaías 49, verso 15. Isaías 49, verso 15, diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu próprio ventre? O Espírito Santo está perguntando. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Uma promessa dupla, uma revelação de camada dupla. Essa mulher é Israel. E se é Israel, também seríamos nós. Esse filho esquecido é Cristo. Israel estava numa figura de esposa e ela gerou o menino. Só que ela se esqueceu do filho. Eu sei que muitos judeus creram, milhares de judeus creram, mas quem é chamado de primogênito é Efraim. E o próprio João testemunha, ele veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. João era judeu, não era judeu? E não viu lá que Tiago cuidava da igreja em Jerusalém, e milhares de judeus estavam crendo? Mas o Israel, na sua totalidade, na massa, não receberam. E já estava profetizado isso, o Senhor já sabia. Entendeu? E aqui o Senhor está dizendo, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O filho, que era espírito, junto com o pai, ele deixou o seu pai, deixou a sua mãe, no sentido espiritual. Deus não é homem nem mulher, mas ele deixou o céu, deixou a forma de espírito e se fez carne. Então ele deixou pai, e o pai é espírito, ruach, deixou pai e mãe, se uniu à sua mulher. Veio por um povo que foi chamado de mulher, e o seu povo esqueceu do seu filho. Mas a mãe que gerou o filho dentro do ventre de Maria está dizendo para o filho, ainda que essa mãe te esqueça, eu não me esqueço de você. Entendeu? Mas o seu filho tem um corpo, somos nós. Então essa palavra é para nós também. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu não me esqueço de você. Se ela não se esquece do filho, estou falando ela na figura do Espírito. Se o Espírito não esquece do filho que gerou, e o filho tem um corpo, ele não esquece de nós, ainda que nós venhamos a ser rejeitados, ainda que fosse pelo nosso próprio pai e mãe, como diz o Salmo 27.
ele ou ela, nosso pai, nossa mãe, não se esquece de nós. Verso 16. Nós somos a esposa do Cordeiro, não somos? Se somos a esposa, o Cordeiro é o cabeça, e nós também fomos chamados de cidade do Senhor, Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Logo após o Senhor ter dito isso, prevendo que nós iríamos compreender todas essas coisas, sabendo que nós iríamos ter Apocalipse, ler e entender a cidade, chamada de esposa do Cordeiro, o Espírito Santo acrescenta: não vamos esquecer de você. Eis que na palma das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Que muros? Que muros? Isso é tremendo, irmãos. Isaías 66. Olha só isso daqui. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Não diz como alguém a quem seu pai consola. Poderia estar escrito também. Mas a mãe tem essa característica. O Espírito. Como alguém a quem sua mãe consola, eu vos consolarei. Por que que o Pai, o nosso Deus, o Espírito Santo, quis colocar uma figura de mãe aqui? Por acaso? Não. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Não falou em Isaías 49 que não vai esquecer do Filho? Se o Filho tem um corpo, o corpo somos nós, então o Espírito Santo, que está na figura da mãe, não esquecerá de nós. Nós seremos consolados. Olha só o verso 14. Vós o vereis, o vosso coração se regozijará, os vossos ossos revigorarão como a erva tena. Então o poder do Senhor será notório sobre os seus servos. Aqui é o Espírito Santo, na figura da mãe, falando. Mas para ser revelado tudo isso, teria que vir o Filho e dar testemunho do nosso Deus. Ele honrou seu pai e sua mãe, nos ensina a honrar o nosso pai e nossa mãe. Ainda que nós não tenhamos pleno conhecimento dessas coisas, embora ele deseja que nós venhamos a ter, sabia que muitos já tiveram, Paulo teve, ensinou isso para a igreja, ele fala assim: vós o vereis. O Filho veio, deixou pai e mãe, se uniu com a humanidade em uma só carne, mas somente a igreja que poderia fazer parte do seu sacrifício por causa da fé. Morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito e nós cremos por causa da palavra, mas nós não vimos ele. Não fomos testemunhas oculares. Mas diz, vós o vereis. Nós vamos ver ele. E o nosso coração vai ter alegria. Que tremendo isso. Os nossos ossos se revigorarão, porque vamos ressuscitar no Senhor. Entendeu? Que tremendo é isso? Agora, não sei se vocês conseguiram se lembrar. Lembra quando o filho estava aqui? Deixou pai e mãe? Veio. E ele disse que ia enviar outro consolador? Por que outro? Outro não vai enviar o mesmo Espírito que estava nele? Claro que vai enviar. Mas ele veio na forma de filho. O Espírito Santo estava nele porque foi prometido em Isaías 49 que a mãe não se esqueceria dele. E aí ele subiu aos céus e prometeu enviar o Consolador para que nós não ficássemos órfãos, sem pai e sem mãe. Não é? E quando a promessa toda estiver cumprida, o Senhor não nos dará a terra que Ele prometeu? Ele não prometeu, honra teu pai e tua mãe, para que você herde a terra que o Senhor Deus vos dá? A terra não é essa. A terra é Jerusalém. Claro que a partir de Jerusalém, os santos irão reinar sobre toda a terra. Mas a terra que foi prometida a Abraão e a sua descendência foi Jerusalém. A partir de Jerusalém, onde estará o trono de Davi, toda a terra será submetida a ela. E olha o que diz o verso 14. Verso 13, né?
como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Lá começou a consolação e lá vai terminar a consolação. E quando terminar, quer dizer que nós estaremos lá. E o verso 14 diz: vós o vereis. Vamos ver o Senhor. Que tremendo, irmãos. E os nossos ossos vão reviver e vamos ter alegria. E o poder do Senhor será notório nos seus servos. Isso é tremendo, irmãos. Eu citei aqui porções de João 14, mas separei João capítulo 16. João 16, eu separei um verso, mas eu lembro que em João 16 tem coisas semelhantes a essa que eu estou falando. Vamos em João. Vamos ler essa palavra de João nessa ideia, através dessa visão que nós estamos vendo. Então vamos lá. João 16, verso 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Meu Deus. Leia agora isso daqui como aconteceu, de verdade. Vim do Pai. O Pai é Espírito. Espírito é Ruach, singular feminino. Figura do pai e da mãe. Vim do Pai, então ele deixou o Espírito, deixou aquela forma de Deus Todo-Poderoso, renunciou à glória. Por isso que em João 17 ele pede para o Pai restituir a glória. Vim do Pai, deixou pai e mãe, e entrei no mundo. Agora ele nos chama. Se uniu conosco em uma só carne, nos crucificou com Ele, nos fez morrer com Ele, nos ressuscitou com Ele, e agora Ele sai do mundo e vai para o Pai, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Entendeu, irmãos? Que coisa linda! Isso é tremendo. Em João capítulo 17, ele vai pedir para o Pai a glória restituída. Quando a glória dele foi restituída, ele disse para o Pai: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com você. Faremos parte do Espírito do Senhor, Pai, Filho e a Igreja. Entendeu o mistério agora? Eu quero que aonde eu esteja, eles estejam também. E o Pai vai conceder isso para o Filho. Entendeu? João 14, 15, 16, 17. Se nós fôssemos ler esses capítulos com essa visão, irmão, seria demais. Nós lemos João 16, verso 28. Eu não anotei mais nada aqui, mas vamos ler o 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Vamos voltar. Verso 20. Verso 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Lembra que foi prometido em Isaías 63? Teríamos alegria e veríamos ele? Foi Isaías 49, né? A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido um menino homem no mundo. Assim também, ó a figura de nós como esposa. Vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Entendeu? Que duplo mistério do Senhor. A primeira esposa gerou o filho e se esqueceu do filho.
Mas nós, que somos também esposa dele, ele nos coloca como esposa, mas também coloca como aqueles que irá gerar ele. E nós não vamos esquecer desse filho gerado. Outra linguagem de figura, de maneira espiritual. Nós somos esposa dele, mas ele também se coloca como um filho gerado por nós. Nós somos um filho gerado por ele, mas ele se coloca como um filho gerado por nós. Que amor duplo, irmãos! Assim como nós somos gerados pelo Espírito Santo, ele se coloca também como um filho gerado por nós. Por isso que o Espírito Santo diz: ainda que uma mulher esqueça do seu filho, eu não vou me esquecer de você. E assim nós não nos esquecemos dele. Isso é tremendo, irmãos. Se vocês forem ler a palavra com essa visão, talvez não haverá limites para você conhecer as revelações do Senhor. Quem não lê Provérbios hoje em dia? Todos gostam de ler Provérbios. Mas imagine você estar lendo Provérbios, de repente passar pelo capítulo 6 e chegar aqui nesse ponto com essa visão. Imagine isso daqui, irmãos. Olha só. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Entendeu diferente agora, né? Ata-os perpetuamente ao teu coração, não em tábuas de pedra. Porque se tem tábuas de pedra, vai ter a Arca da Aliança, vai ter expiação com sangue de animais, isso é a antiga aliança. Guarda no coração, na mente, porque aí é a nova aliança. E se você está na nova aliança, conhecendo os mistérios do Senhor, quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando te acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. Lembrei das 10 virgens. Elas têm lâmpadas. Os mandamentos, são os mandamentos. E a lâmpada é acendida com azeite. Aqui é a luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. As virgens prudentes têm os mandamentos, têm as instruções, têm lâmpada, né? Tem luz, e são repreendidas pelo Senhor, e isso leva elas para o caminho da vida. As loucas não encontram esse caminho. E aí, Mateus 25, tempo de grande tribulação, tem anticristo, tem 10 chifres, tem grande Babilônia, uma mulher, né? Adúltera. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Sabe por quê? Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Olha a grande Babilônia aqui. A grande Babilônia esse mundo. Não cobices no teu coração a sua formosura. Não te deixes prender com as suas olhadelas. Muitas pessoas estão seduzidas por essa grande Babilônia. Seduzidas pela revolução industrial, pela inteligência artificial. Mas quem tem os mandamentos do Senhor como lâmpada, as instruções como luz, então tem lâmpada, tem azeite, e aí nós temos as repreensões do Senhor, nos levam para o caminho da vida, e isso nos livra da mulher vil. Os 144 mil não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Os vencedores do Senhor, os que são primícias para o Senhor. Na palavra de Deus, mulher pode ser tanto igreja como também nações. Tem versos para os dois. Na verdade, tem mais versos para nações do que para a igreja. Está nos profetas. E as nações estão contaminadas. A grande Babilônia deu do cálice da sua ira e embebedou os reis da terra. Os reis, as nações, estão bêbadas. Por isso que os 144 mil não estão contaminados com ela, com as nações. E aqui diz que o mandamento do pai e as instruções da mãe nos levam para o caminho da vida. Esse é apenas um dos textos que nós podemos ler com essa profundidade. Agora, para fechar o vídeo, eu vou mostrar para vocês que isso que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5, de fato é assim. Essa é a prova. Com isso,
eu consigo selar o vídeo. Vamos voltar em Efésios. Diz assim então, irmãos, Efésios 5, verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos, os dois, uma só carne. Grande é esse mistério, e eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. Entendeu? Então o Senhor, através do corpo, limpa os nossos pecados. Você pode olhar para o sacrifício do Senhor agora de maneira mais profunda. Os nossos pecados estavam lá no corpo dele. Então o Pai estava interessado no sangue que iria fluir do seu corpo. O sangue daquele homem justo, sendo moído por causa dos nossos pecados, que estava no corpo dele. Os açoites que batiam nele, que feriam ele, feriam o corpo dele. O Pai estava testemunhando através do sacrifício do Filho que era para nós recebemos aqueles açoites. Lembra que o Pai disse? Deixa eu terminar o pensamento. O Pai estava dizendo que nós éramos merecedores daqueles açoites. Mas o Filho nos representou através daquele corpo e tomou aqueles açoites no nosso lugar, para que nós ficássemos livres do pecado. A coroa de espinho que ele recebeu, ele trocou pela coroa de glória. Recebeu a coroa de espinho que nós merecíamos ela. Então agora a coroa de espinho não cabe para nós. Ele vai nos dar a coroa de glória que ele renunciou, mas vai ser recobrado para ele. E como nós cremos nele e sofremos por ele, ele vai nos dar essa coroa. Aqueles sofrimentos, ele pagou por nós. Nós temos outros tipos de sofrimento. E o sangue que se derramava pelo seu corpo, o Pai testemunhava através do sacrifício do Filho que aquele sangue purificava o corpo. Pagou os nossos pecados. Cravo nas mãos, cravo nos pés. As obras más das nossas mãos foram punidas através das mãos dele. Se nós fomos crucificados com ele, então foi pago o preço. O nosso caminhar, os caminhos tortos que nós andamos, já foram pagos pelo Senhor. Por isso que agora nós temos que nos converter, porque a cruz mostra isso. Ele pagou o preço. Através das mãos dele, os cravos entraram nas nossas, mas a dor quem sofreu foi ele. Entendeu a profundidade? Tudo isso faz parte do grande mistério, porque aí ele veio e se tornou uma só carne conosco. Assim como foi dito lá em Gênesis, por isso que ele fez da maneira que fez, por isso que o Pai fez as coisas com o Filho da maneira que fez. Então aqui está a ideia do pai e da mãe, certo? Chegando no capítulo 6, que é logo em seguida, Paulo diz: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo está misturando mandamentos literais com mandamentos espirituais. Os casados, os maridos, têm que amar as mulheres. Como Cristo amou a igreja, as mulheres têm que ser sujeitas aos seus maridos literais, assim como a igreja tem que se sujeitar a Cristo, o marido espiritual e o eterno. Mandamentos literais com mandamentos espirituais. A ideia do pai e da mãe está aqui presente, e aqui vai ser a maior prova de que o apóstolo Paulo sabe que nós somos capazes de compreender o grande mistério que ele escreveu. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não tem promessa para quem guardar o sábado? Tem, mas o apóstolo Paulo fala que é o primeiro, está em primeiro lugar esse mandamento. Porque o pai e a mãe não seria somente o nosso pai e nossa mãe literal, mas seria o próprio Deus. E aí ele cita a prova, aqui está a prova, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A terra que foi prometida aqui, ele tirou lá dos mandamentos de Deus, não é essa terra, é a Jerusalém. Entendeu? E muitas pessoas honram o seu pai e a sua mãe, mas morrem cedo. Porque não guardam outros mandamentos, fazem outras coisas que levam essas pessoas à morte. Mas esse pai e essa mãe
não anulando o literal, é o nosso Deus. Por isso que nós herdaremos a terra que foi prometida. A terra que foi prometida é Canaã. Jerusalém está em Canaã. Não diz que lá nós seríamos consolados? Essa é a prova. Ou será que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe aqui para nós herdarmos essa terra que nós vivemos, para apenas nossos dias serem prolongados? É esse o apóstolo Paulo que você conhece? E sabe quais foram os textos que iluminou ele a entender isso? Fora todos esses que nós lemos? E aqui a gente fecha o vídeo. Aqui estão as provas. Deuteronômio 5, verso 16. Deus está citando os mandamentos aqui novamente para o povo. E chegou no 5º e disse: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Já foi falado em Êxodo, né? Para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor Deus vos dá. O apóstolo Paulo colocou esse texto aqui em Efésios 6, logo após ter falado do grande mistério envolvendo pai e mãe em Efésios 5. Por que o mandamento, por que a entrada de entrar na terra, que é Jerusalém, foi associado com honrar pai e mãe? De todos os 10, por que o Senhor não disse: não matarás, como está no verso 17, 18, 19, 20, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás? Por que o Senhor não disse: não matarás para que te vá de longos dias sobre a terra que o Senhor Deus vos dá? Não adulterarás para que... não furtarás para que... Por quê? Por que não disse o sábado? Guarda o sábado para que te vá de longo dia na terra que o Senhor Deus vos dá? Por que associou justamente com esse mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Porque honrar o pai e a mãe só seria possível quando viesse o Espírito Santo e nos revelasse. E aí nós não seríamos obstinados de coração e através do sacrifício do Filho honraríamos a Deus. E ao honrar o pai e a mãe, você obedece todos os outros mandamentos. E aí você pode possuir a terra que o Senhor Deus te dá. Entendeu o mistério? Então vai ficar mais claro. Verso 32. Mesmo contexto, o Senhor acabou de falar os 10 mandamentos. Acabou de falar para o povo: honra teu pai e tua mãe, para que te vá de longos dias na terra que o Senhor Deus vos dá. Acabou de falar isso. Verso 32. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais para que bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Aqui o Senhor não está associando a entrada na terra só com honrar pai e mãe. Ele está associando a entrada na terra com obedecer o Senhor vosso Deus, o vosso Elohim, o pai e a mãe. Deus está revelando aqui que o pai e a mãe é Ele. E que se você obedece Ele, você obedece todos os mandamentos. Não somente honrar pai e mãe, mas isso estaria como uma revelação escondida para ser revelada no tempo determinado. E já começou lá no tempo dos apóstolos. No mesmo capítulo ali fala isso. Agora olha só Deuteronômio 9. Verso dos 5 a 8. Presta atenção nisso. Deus falando para o povo: não é por causa da tua justiça, nem pela tua retidão de coração, que entrareis a possuir a terra. Mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó? Eu vou dar para você e para a tua descendência essa terra. Eu vou dar. Mas o povo que veio de Abraão era rebelde. E Deus está falando para eles: honra o seu pai e sua mãe, que vocês vão poder dar a terra. Mas eles não obedeciam a Deus. E não era só honrar o pai e a mãe literal. O Deus se colocou como pai e mãe deles. Mas eles não obedeciam. Mas Deus tinha que cumprir a promessa para Abraão, Isaque e Jacó.
E essa promessa iria ser desenvolvida no futuro, porque Deus prometeu para Abraão que ele iria também herdar a terra. Abraão herdou a terra? Estevão escreve em Atos 7 que ele não herdou um passo da terra. Está programado para o futuro, junto com a sua descendência. Que lindo isso, irmãos! E no capítulo 6, Deus repete: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu é povo de coração duro. Verso 7. Lembrai-vos e não vos esqueçais que há muito provocastes a ira ao Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar. Rebeldes foste contra o Senhor. Deus está falando, vocês ouviram os meus 10 mandamentos, mas eles não pararam no coração de vocês, foi parar em coração de pedra. Eu tomei vocês por esposa, mas vocês não guardaram os meus mandamentos. Mas vocês vão entrar na terra não porque merecem, não porque honram o pai e a mãe, não porque me honram, mas porque as nações daqui não prestam, eu vou tirar elas de lá e vou pôr vocês na terra. No futuro vai ter um povo que ouve a minha voz. De fato, eu vou escrever os meus mandamentos no coração deles. Eles vão honrar pai e mãe. Eles vão me honrar através do meu filho. E eu vou pôr eles dentro de Jerusalém. E em Jerusalém, eles serão consolados. É só quando viesse o Espírito, irmãos, para a gente honrar pai e mãe. Acabei de citar Jeremias 31 para vocês. E aqui eu finalizo o vídeo. Entendeu, irmãos? Assista esse vídeo novamente. Tá bom? Vai valer a pena. Numa segunda vez que vocês ouvirem, vocês vão conseguir conectar mais as coisas. E, é claro, leiam os textos. Vou fazer o possível para logo em breve colocar todos os textos aí no comentário fixo. E junto com o comentário fixo, vou deixar para vocês também 2 links dos grupos das pessoas que se uniram e me ajudam aqui no Brasil. Eu fico muito agradecido, irmãos, por isso. De fato, essas coisas estão acontecendo, claro, por causa do Senhor acima de tudo, mas por causa de vocês que contribuem na obra do Senhor. Muitos irmãos contribuem, a minha vida é sustentada assim. Por isso que eu tenho tempo para meditar, para produzir e para ensinar a igreja do Senhor. Eu agradeço o Senhor, todos os dias eu oro e agradeço ao Senhor, aos irmãos que têm trabalhado e que ofertam com o pouco que pode para a obra dele. E tenho temor a isso e sou grato a ele por isso. Não aceito dízimo, os irmãos sabem que eu já tenho ensinado sobre o dízimo. Também vou deixar para vocês o link na descrição. O dízimo somos nós somos as primícias para o Senhor, mas as ofertas voluntárias fazem parte da palavra de Deus. Tem vários textos, não quero ficar falando agora sobre isso, mas tem vários textos, a oferta voluntária é agradável a Deus e se você pode ajudar, vai fazer muito bem. Através desse trabalho, muitas pessoas que não podem ajudar ou que podem, mas não ajudam, serão alcançadas mesmo assim, mas cada um fez a sua parte e eu fazendo a minha. Sou alimentado pelos irmãos, mas também procuro alimentar os irmãos com alimento eterno. Tá bom, irmãos? Eu sou grato a vocês, sempre vou procurar agradecer aos irmãos e procurar também sempre poder falar aí para vocês. Vou deixar para vocês aí o link, o grupo do Telegram. Ali você pode ser direcionado, oferta conforme o teu coração, conforme a tua prosperidade. E ali a gente firma um compromisso diante do Senhor, porque é diante do Senhor o compromisso. Tá bom? Obrigado, irmãos. E espero que vocês tenham entendido o conteúdo do vídeo. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Deixa o like, compartilha. É muito bom compartilhar um estudo desse, grande, mas vale a pena. Entendeu? O mistério do Senhor? Espero que tenham compreendido, tá bom? Que Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor. Amém.